boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui para o nosso ITK Comenta. Para aqueles que não estão acostumados, que não vêm sempre, ITK Comenta é um quadro que nós temos aqui às terças-feiras, às 19h, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas, então não tem um tema definido. Nós respondemos as perguntas que vocês enviam lá através da caixinha de perguntas, ou às vezes quando vocês fazem uma pergunta aqui, se dá tempo, se a gente consegue ler, a gente também responde as perguntas daqui. Certo? Então, muito bom encontrá-los, muito bom que estamos aqui. E vamos em frente. Vamos ver. Cadê o nosso povo? Muito bom. O Rafa chegou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Cá estamos. Hoje teremos nós dois? Eu acho que sim. Hoje provavelmente teremos nós dois. Carlota embarcará para Aracaju. Daqui a pouco está nos preparativos finais, que amanhã ela tem um talk, uma palestra lá em Aracaju. Então, seremos nós. A gente estava até comentando, brincando. A gente hoje realmente decidiu manter o ITK Comenta, por mais que a Carol não pudesse, porque a gente vem numa sequência já aí de semanas que não tem sido possível nesse horário, por N outros compromissos. E hoje, claro, por mais que ela faça muita falta, a gente optou por manter a live, que a gente acha muito importante, é um conteúdo também bacana, as perguntas sempre que enviam são perguntas muito pertinentes, então optamos por manter nós dois por conta disso, e semana que vem, se Deus quiser, estamos os três aqui juntos novamente. Vamos lá. O que fazer quando você tem um chefe bipolar? Primeira coisa que eu acho importante você entender que a condição dele, então assim, ele ser bipolar não é um problema seu. Em que sentido que eu te falo isso? Dentro de um ambiente de trabalho, de um contexto de trabalho, existem papéis e existem limites que precisam ser respeitados. Então, a condição dele de ser bipolar, ele precisa lidar com isso dentro do ambiente de trabalho. Tem posturas, tem expressões, etc., que não cabem no ambiente de trabalho. Entende? Ali ele é o seu chefe. Ele não é o seu chefe bipolar. A bipolaridade não cabe no ambiente de trabalho ser compreendida pelas pessoas. É óbvio que isso precisa ser levado em consideração. Por isso que eu falei, entre aspas, não é problema seu, porque, é claro, uma pessoa que tem bipolaridade, ela vai precisar de uma compreensão que em alguns momentos talvez vai ter que se ausentar, etc. Mas os limites do ambiente de trabalho precisam ser entendidos para a pessoa poder também ter a dignidade de se colocar nesse ambiente e saber qual limite ela pode, qual limite ela não pode ultrapassar. Entende? Então é nesse sentido que eu te falo, como lidar com ele, não é sua função lidar, você lida com o seu chefe. O fato dele ser bipolar, ele precisa estar com isso muito bem alinhado internamente para estar ocupando esse lugar de chefe. Entende? Você não lida com a pessoa bipolar sendo seu chefe.
Não sei se me fiz claro. É sempre muito importante você reconhecer primeiro se nós estamos falando de um diagnóstico ou se nós estamos falando de algo que não tem um diagnóstico. Por que, que eu estou dizendo isso? Erroneamente, a gente tem uma tendência culturalmente a dizer, fulano é bipolar. Então, quando a pessoa tem muitas vezes uma variação muito grande de humor, ou um momento está agindo de uma forma, no outro momento age de forma totalmente oposta, a gente tem uma tendência a ter este tipo de fala e dizer que a pessoa é bipolar. Então, a gente precisa checar, primeiro, nesse caso, é uma informação importante, se há um diagnóstico de transtorno de bipolaridade, por exemplo. Né? Mas, apesar disso, havendo ou não um diagnóstico nesse contexto, é muito importante que você reconheça que a questão aqui não é se o seu chefe é bipolar ou não. A questão é, o seu chefe tem um comportamento que dispara algo em você e é difícil para você lidar, que inclusive você não traz na sua pergunta. Percebe? Você não traz na sua pergunta o que é que no comportamento do seu chefe te desconforta e mobiliza algo em você. Então, o meu convite é a primeira coisa que você reconheça isso. Qual é a atitude? Qual é o comportamento do meu chefe que me desconforta e isso é um desafio para mim? E a partir deste ponto você pode trabalhar. Como é que eu lido especificamente com este comportamento? Porque senão o movimento fica muito amplo, entende? Como o movimento é muito amplo, meu chefe é bipolar, é muito amplo. O que é que disso te incomoda? O que é que disso é um desafio para você? Quando você tem essa consciência, quando você puder olhar especificamente para o que é que está enroscando, aí você tem mais chance de trabalhar. Senão a gente fica num movimento muito amplo, tá? Então, reconheça o que está difícil aí para você especificamente, e aí a gente pode olhar com isso. Não, é quando ele fala comigo desta forma, é quando ele age desta maneira, e aí a gente pode ter uma consciência mais específica e uma possibilidade melhor de abordagem com aquilo que é de fato uma dificuldade para você. Como faço para instalar o desapego ao sentimento de ter sido traída no casamento há mais de 10 anos? Instalar o desapego, essa eu nunca tinha Então, ouvido dessa forma. um termo novo. É, bom, não tem como você instalar o desapego no fato específico de ter sido traído. Né? Não sei, pela sua pergunta, isso não ficou claro, se você continua casada ou não. Aqui, no caso da traição, o que cabe da sua parte é se você aceita ou não aceita. Né? O fato, obviamente, você não tem como mudar. Você tem a escolha e o direito de escolher se você quer continuar com este casamento, apesar deste fato, ou não. Uma vez que você opta por continuar no casamento, aqui eu vou dar as duas possibilidades, porque de fato eu não entendi se você é alguém que continua casado ou não. Mas se você opta por continuar, eu gosto muito. Tem uma cena de um filme, agora eu tô tentando lembrar, não me vem exatamente que filme que é. Mas que justamente acontece uma traição num casamento, é um casal que já tem filhos, etc. E aí eles vão pra terapia de casal e fazem mil coisas. Até que chega um dia que eles decidem que ou eles vão de fato se separar e continuar separados, ou eles vão colocar uma pedra em cima daquela situação e vão escolher estar juntos e de fato virar a página, sem ficar jogando na cara um do outro da traição ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eles combinam, o filme se passa em Nova York, que caso eles optassem por continuar, eles iam tirar uns dias para refletir, e caso eles optassem por continuar nessas condições, eles iam no dia e horário lá que eles combinaram, se encontrar na ponte do Brooklyn. E aí eles fazem isso, se encontram e seguem. Por que eu estou relatando isso? Você que no caso foi a pessoa que foi traída, se você opta por continuar neste casamento, o desapego
você precisa entender que não é que você não vai lembrar desta situação, não é que você não vai, enfim, ter sentimentos em relação a isso, mas é um ponto que você precisa estar disposta a não trazer de novo para o seu relacionamento, né? Você escolhe conscientemente continuar se relacionando com a pessoa apesar disso que aconteceu. Se você está numa questão onde você não está mais casada, o desapego ele acontece não da situação, mas do casamento. E aí é claro que precisa ter muita consciência que você não desapega só da traição. Você desapega do marido e que talvez durante muito tempo tenha sido um bom marido, talvez pai dos seus filhos, e de uma série de outras coisas que, além da traição, você também está abrindo mão, né? Você está abrindo mão talvez porque você não aceite a traição, porque para você é um ponto inegociável e direito seu, perfeito, mas você precisa entender que ao abrir mão deste relacionamento por conta deste fato que aconteceu, eu abro mão também de uma série de outras coisas que talvez durante muito tempo tenha sido muito boa, entende? E essa é a grande dificuldade, porque eu não vou desapegar só daquilo que eu tenho interesse em desapegar ou daquilo que é ruim. Eu desapego de um pacote, eu desapego de um contexto inteiro, né? E isso é o que muitas vezes coloca as pessoas nessa encruzilhada entre fico ou vou embora, né? Aceito ou não aceito. E o que eu quero aqui terminar te falando é, não existe certo e errado. Entende? Ninguém tá aqui para julgar nem dizer o que que você deve ou não deve fazer, né? Cada um aqui sabe o fardo que está disposto a carregar. E tem pessoas que aceitam a traição, não nos cabe julgar o porquê. E tem pessoas que não aceitam e também não nos cabe julgar o porquê, né? Eu falo que o relacionamento de casal não tem certo e errado. O que tem é o que cada um, dentro deste relacionamento, aceita e não aceita. E isso precisa fazer sentido único e exclusivamente pro casal. Ponto. Se tá certo, se tá errado, se eu faria, se eu não faria, pouco importa. Se para você e para a pessoa com quem você se relaciona tá certo, os dois estão conscientes, de acordo com isso, sigam a vida e sejam felizes. Muito bom. Uma coisa que talvez possa te ajudar é reconhecer o que é que ainda falta nessa história. O que é que ainda está enroscado nesse movimento? O que é que eu ainda não aprendi com isso que aconteceu? Porque, veja, se isso aconteceu há 10 anos e ainda segue como um tema na sua vida, a ponto de você trazer esta pergunta aqui, ah, o grande ponto é o que é que falta para eu seguir em frente com esse movimento. O que é que não está ok nisso tudo? Né? É a decisão que eu tomei, é a forma como eu estou lidando com isso, é o desdobramento que veio em seguida. O que é que de fato incomoda? Significa que quando a gente fala sobre desapego, que é abrir mão de um movimento como esse, a gente só pode fazer isso na nossa vida quando aquilo já cumpriu o seu papel. Então, isso já trouxe o aprendizado que eu necessitava e que o outro também. Isso daqui já cumpriu a sua função. Agora, se eu ainda não estou pronto para abrir mão disso, é porque ainda tem algo nessa história que precisa ser revisitado, que precisa ser olhado, que precisa encontrar um lugar melhor, né? Então, se isso está presente com você há 10 anos e você sente que ainda não tem a consciência do que é que eu preciso aprender, qual é a transformação que eu preciso fazer, o que é que eu preciso, né, de alguma forma alinhar nesse movimento, talvez valha a pena procurar ajuda, né? Este é um excelente tema de terapia para aprofundar e dizer o que é que falta aqui ainda, né, para eu seguir em frente com essa história, o que eu quero fazer com essa história. Porque você que passou por uma traição, você é vítima de um movimento. A pessoa que sofre uma traição, ela é vítima de um movimento. Ponto. Isso a gente não tem como mudar. Agora, o que é que eu quero fazer com essa história daqui para frente? Como eu quero manejar este movimento? É uma escolha pessoal minha. Eu tenho a decisão e o direito de como fazer e o que é que eu quero fazer com isso.
Então, talvez a terapia possa te ajudar nesse movimento que é dar vazão a tudo que você sentiu quando você passou por isso, porque é um movimento desafiador para nós. Então, o que é que eu senti, como é que eu lidei com essa emoção à época? E o próximo passo que é, agora que eu já, né, pus para fora esse movimento, agora que eu já tenho um bom lugar para tudo aquilo que eu senti, é dizer, ok, né, o que eu quero fazer com isso? E daí talvez você possa decidir o que é que precisa para seguir em frente com a sua vida. Né? Porque está claro para mim que se você traz esse tema aqui é porque isso de alguma forma te limita, isso de alguma forma está te incomodando. Então, vale a pena o investimento de olhar para essa situação, para que você possa seguir em frente de forma mais leve, independente de qual seja a sua decisão. Aqui não é sobre qual é a decisão, é só sobre seguir em frente de uma forma melhor, que é o que todos nós merecemos, né? Viver com qualidade de uma forma mais leve. Muito bom. Qual é a visão de vocês sobre adoção? É, é extremamente particular isso que a gente vai falar agora, né? Nesse final de semana, inclusive, um grande amigo até perguntou para mim, para o Bruno, ele falou assim, olha, se eu estiver extrapolando o sinal vermelho, vocês me sinalizem, mas vocês nunca pensaram em ter filho, qualquer coisa nesse sentido, e a gente entrou nesse tema. O que eu, sinceramente, enxergo sobre adoção, o que eu acho mais importante é que você precisa entender de qual lugar, qual é a postura em que você adota uma criança. Uma coisa eu acho que é você querer suprir um desejo ou uma necessidade sua. Então, eu quero ter filho, não me importe, não me custe o que custar. A outra coisa é eu vou adotar uma criança porque a família precisa, não tem recurso, largou a criança, abandonou, São posturas totalmente diferentes. O nosso professor de constelação familiar, ele tem uma fala que eu compactuo totalmente com ela em relação à adoção, que é o que você puder fazer para manter uma criança com o pai, com a mãe, faça. E aí por isso que eu te falo de qual postura você quer ter essa adoção. Porque se você é uma pessoa que tem condições, por exemplo, de bancar uma criança e tem a possibilidade de bancar essa criança para ficar com o pai e com a mãe, banque para ela ficar com o pai e com a mãe. Se você quer fazer isso único e exclusivamente para um desejo seu se realizar, eu pensaria duas vezes. Então, assim, muito de qual lugar você está se relacionando com essa situação e o que você tem de fato de intuito. Eu acho uma pessoa que adota, por exemplo, tem um- uma empatia tremenda, entende? Porque, é claro, é, você acolher alguém que não foi gerado por você, que enfim tem toda uma história dentro da sua casa, um ato maravilhoso. Agora, ao mesmo tempo, nada, e isso precisa ficar muito claro na adoção, e eu sinto que isso vem evoluindo um pouco, mas nada substitui o pai e a mãe que aquela criança tem. Vocês vão ser os cuidadores, se adotarem, vão ser cuidadores da criança, não vão ser o pai e a mãe. Né? Então, é um assunto muito delicado. Né? A Cecília está colocando exatamente o que eu estou dizendo. É claro que a gente precisa entender os contextos. Tem famílias que são retiradas porque crianças são retiradas da família porque estão sendo abusadas, porque estão sendo violentadas. Tem contextos e contextos. Agora, o que eu estou dizendo é não concordo com a questão do egoísmo, de por uma necessidade minha, vou atrás de uma adoção. É óbvio que é diferente. Uma criança que está sendo violentada, que a família representa perigo, e a mãe dá essa criança para adoção, ela ser acolhida numa família é uma coisa maravilhosa. Ela tem um lar, uma estrutura para morar em condições. Então, assim, eu acho que é um ponto delicado e a pergunta que eu deixaria para cada um refletir, claro, se for o caso da adoção, é de que lugar eu faço isso? Se por um desejo meu, se por uma necessidade minha, ou se de fato para ajudar, por exemplo, uma criança que está sendo entregue por uma questão de perigo ou qualquer coisa nesse sentido da família de origem.
Muito bom, muito bom. Esse é um tema que sempre nos leva ao movimento de reflexão, porque a adoção é uma excelente ferramenta, né? É uma excelente ferramenta que pode mudar e muda a história de muitas pessoas, né? É uma excelente possibilidade. A gente sempre precisa reconhecer a partir de que lugar a gente faz isso. E é claro que eu não acho que tenha uma receita para esse movimento, mas um ponto de atenção que eu sempre trago, especialmente pelo que eu tenho visto aqui ao longo dos anos, trabalhando com as pessoas, nos movimentos onde há adoções envolvidas, é sempre muito importante que a história desta criança seja sempre preservada e que a criança possa sempre ter este espaço para ter aquela que é a família dela. Então, esse é um movimento importante e que a gente possa sempre olhar para a família dessa criança como alguém que pertence a essa história, né? Se é uma família que oferece ou não perigo, se é boa ou é ruim, isso não vem ao caso. Esta é a família dessa criança. Ponto. Se a criança tem possibilidade de ficar com essa família, isso é outra história. Mas quando eu internamente digo esta família não é boa para você e apago essa família da história e digo aqui dentro do meu coração para essa criança, agora a sua família sou eu, a gente faz um movimento de exclusão de uma parte da história. Então, a gente pode dizer, esta família tinha uma limitação, tinha um desafio, não era possível para essa família permanecer com essa criança, ou não era possível para essa criança permanecer com essa família, mas essa família faz parte da história dessa criança. Esta é a família dessa criança, e agora essa criança é acolhida numa outra família, que também vai fazer parte da história dela, que também tem um movimento importante. Mas é sempre muito importante que a nossa postura numa decisão de adoção seja uma postura de inclusão, né? Seja uma postura onde as coisas que pertencem possam pertencer, né? E que a gente sempre possa fazer esta pergunta, que eu acho que é a pergunta que norteia o movimento. Isto é o melhor para esta criança? Isto eu faço por esta criança? Isto eu faço porque acredito que isto é bom para ela? Pronto. Então eu faço sempre olhando para aquilo que, né, no meu entendimento, no meu ponto de vista, naquilo que é a minha leitura, é o melhor que eu posso fazer por essa criança. Então, se eu acho que o melhor que eu posso fazer por essa criança é ter essa criança aqui na minha família, é receber essa criança na minha família, eu faço. Se eu sinto que o melhor que eu posso fazer por essa criança é dar assistência, dar suporte à família dela, ao movimento onde ela está inserida, então eu faço esse movimento, mas sempre a partir deste lugar de inclusão e de consciência. Qual é o melhor que eu posso fazer por essa criança? Então, quanto mais consciência a gente tem a respeito desse movimento, mais chances de sucesso a gente tem em todo esse processo, porque a gente sabe que é um processo que exige das famílias, exigem de um movimento das pessoas que estão envolvidas. Não é um processo simples, né? Tem consequências, tem desdobramentos. Então a gente sempre precisa fazer esse movimento com muita consciência e, acima de tudo, com muito amor, né? Porque é o amor que teoricamente move ou deveria mover os movimentos de adoção. Muito bem. Essa aqui mandou só doação. De novo, é uma opinião. Eu considero doação algo necessário, né? Agora, assim como a questão da doação, eu falo, você faz não por você, e eu não acho que precise muitas vezes isso ser divulgado, né? Eu já vou explicar em que contexto eu falo isso. Na época ali do Rio Grande do Sul, isso foi muito polemizado, né? Mas eu falo, divulgar no incentivo de incentivar outras pessoas, né? No intuito de incentivar outras pessoas, 10, concordo. Agora, divulgar para se promover, talvez não seja tão interessante. O ponto todo que eu
sinceramente acredito e acho que é importante quanto mais você doar, é uma, um bom termômetro para você perceber que, na verdade, você está podendo doar, né? Dentro do que eu acredito, a gente só é capaz de doar aquilo que a gente tem. Então, se eu estou doando tempo, é porque eu sou alguém que já trabalhei essa questão e eu tenho tempo a ser doado. Se eu estou doando dinheiro, é porque eu sou alguém que tenho possibilidade de doar dinheiro. Se eu estou doando amor, afeto, carinho, é porque eu sou alguém que tenho isso e sou capaz de doar isso, né? Eu acho que essa consciência é muito importante de, claro, não é que eu vou doar a qualquer custo, sendo que eu nem posso. Não, vou doar dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu quero. Mas eu acho que é um tema que precisa ser levado em consideração, né? Existem N movimentos, N instituições, coisas seríssimas, movimentos muito bonitos, e você precisa, eu acho, de alguma forma se sentir tocado, né? É, é a minha visão. Muito bom, eu acho que a doação é uma forma que a gente tem de retribuir algo que nós recebemos, seja dinheiro, seja um talento, seja tempo, não importa. A doação, no meu ponto de vista, é sempre uma forma de retribuição, é uma forma de devolver para a vida, de devolver para o mundo algo que nós recebemos. E eu tenho para mim que isso impulsiona os movimentos, né? A nossa grandeza ao doar, ao não, viabilizar, ao compartilhar algo que nós recebemos, estimula o nosso movimento de produzirmos mais, de recebermos mais. Então, eu acredito que é um movimento muito importante nas nossas vidas, né? Poder fazer essa retribuição da forma como é possível para cada um, daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos nas nossas vidas. Então, eu acredito que a doação atue nesse sentido, como um movimento de retribuição. Muito bom. Muito bom. Muito bom encontrá-los. Boa semana a todos. Até semana que vem. É. Beijo.